laço sempre foi e será uma ferramenta indispensável para o homem do campo. Mas na última década, o laço ganhou uma proporção enorme, diríamos que até gigantesca, como um esporte. Um esporte que vem ganhando espaço nas futuras gerações, entre as crianças e os jovens, e também com uma grande aceitação pelas mulheres. Nós hoje estamos aqui no Centro de Treinamento Flávio Mas, um centro de doma para provas equestres e também para tiro de laço. O Flávio é um treinador de cavalos e também um laçador profissional. Flávio, conta para nós um pouco da tua trajetória como treinador e como laçador, que já ganhou inúmeras provas aí em todo o Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho para nós como é que iniciou essa tua trajetória. Bom, tudo tem um início, né? Então a gente lá, quando era gurizão, sempre gostou muito de laço, de lidar com cavalo. E na época não tinha treino, então a gente saía para os rodeios. Quando eu comecei a sair para os rodeios, que eu já tinha uma certa idade, a gente não tinha facilidade, não era que nem hoje, que está tudo muito mais fácil, né? Então a gente ia a cavalo, fazia 10, 15, 20 quilômetros para ir num rodeio a cavalo e chegava lá, e aí os rodeios eram bem menos competitivos, né? Então, mas eu comecei a pegar um gosto pelo rodeio, fui pegando gosto pelo rodeio, e aconteceu que, como eu gostava de lidar com cavalo, eu comecei a trabalhar direto com doma e aperfeiçoei esse trabalho da doma, e juntei o laço com isso e virei um treinador de cavalos, principalmente para o laço. E aí fui me aperfeiçoando, fui chegando em competições mais pesadas e graças a Deus conseguindo resultados como carros, motos, bastante premiação em dinheiro, inúmeras provas de laçadas de marca, de dinheiros bons. Graças a Deus eu tive bastante êxito já. E hoje a gente continua aí, com aulas, ainda treinando cavalos, bastante. Talvez seja esse o maior foco hoje. Sim, o treinamento de cavalos. O treinamento de cavalos. E a gente segue com aulas e cada vez aumentar mais esse cenário do laço, que hoje é um esporte que está crescendo muito, cresceu muito, está crescendo e provavelmente dentro de anos vai ser o maior esporte do Brasil. Com certeza. O Flávio doma há mais de 20 anos e ele comentava comigo que foram mais de 500 animais iniciados por ele, fora aqueles que ele pegou já em andamento de doma. São mais de 500 animais iniciados por ele e também inúmeros prêmios, entre eles 2 automóveis, um ele dividiu, em torno de 16 motos, né, no laço. Flávio, é muito treino, é fruto de muito trabalho. Como é que é a tua rotina? Sabe que o treinamento é muito importante. Há anos atrás se treinava muito menos e se tinha muito mais sorte. Eu penso assim. Hoje não, hoje tu precisa ter um cavalo excepcional, um laço excepcional e está muito bem treinado para poder ser competitivo. Não quer dizer que tu vai ganhar, tu tem que ser competitivo. Porque ficou muito profissional, né? Se profissionalizou demais então antigamente laçadas, há 15 anos atrás, laçada que se ganhava com 7, 8 voltas, hoje precisa 60, 70 voltas para ganhar. Então se profissionalizou demais. Então se tu não tiver um laço bom, um cavalo muito bom, né? Depende muito do gado também, né? Mas precisa, tá tudo muito correto para dar certo e o treinamento é fundamental. Flávio, além de treinador de cavalos, também oferece cursos na área de doma e curso na área de laço. Agora, após pandemia, ele estará estreando uma turma de laço para crianças e jovens. Flávio, o laço está tomando uma proporção muito grande, conforme a gente já falou, e tem uma aceitação enorme entre as crianças. Está surgindo uma futura geração de laçadores, né? Exatamente. A gente tenta aperfeiçoar cada vez mais as crianças
E hoje os laçadores top do cenário do laço, tanto canguçuense como gaúcho, como brasileiro, a maioria são menores, são crianças praticamente. Hoje já se destacam ganhadores de provas grandes aí, crianças com 12, 13 anos, né? O ano passado eu reparti uma laçada com um menino ali em Caçapava, uma laçada relativamente de nível alto, com um menino de 12 anos, né? Um menino que foi lá no final de semana e não perdeu nenhuma armada. Então isso aí hoje se tem que profissionalizar a criança já desde pequeno, tem que tentar fazer com que ela aprenda desde pequeno, para quando chegar na idade e nunca sair do foco da escola. Isso é o principal, nunca sair do foco da escola. Conhecimento importante em ambas as áreas, né? Exatamente. Tentar, porque antes a criança ia para o futebol, ela ia para a invernada, ela ia para outros setores, ia para o basquete, ia para outros esportes, e hoje ela pode vir para o laço, que é um esporte que está crescendo muito, é uma aceitação, porque o laço é muito família, geralmente a gente vai com as famílias para o rodeio, né? Então já é uma coisa muito importante. Essa questão familiar é muito importante. E geralmente a criança já começa a laçar com o pai ou com o próprio avô. Então eu dou muito valor para o ensinamento das crianças. Bom pessoal, agora chegou a hora da dica. Você que está querendo aprender a laçar, Flávio vai dar as dicas para os iniciantes. Flávio, quem quer começar? Começa pelo laço, fazendo a armada. Como é que funciona? Explica para nós. Bom, no momento que você vai começar a laçar, você precisa ter um laço que te dê condições de laçar, claro. Eu aconselho que vocês comecem na vaca parada. Para quem está iniciando lá, pode começar até com uma cordinha, com uma argola, uma cordinha que dê condições de laçar, com uma vaquinha pequena, principalmente para os piá, para as guriazinhas, uma vaquinha menor. Eu já procuro, se eu for treinar a vaca parada, que já não está tanto no meu caso, que eu uso mais treinando os cavalos mesmo correndo, então eu já uso mais o treinamento na vaca mecânica, mas dá para usar a vaca mecânica para treinar também. Tipo, agora eu vou fazer uma armada só para a gente ver. Como é que a gente começa? A gente tem que aprender desde o manejo do laço. Como é que a gente maneja o laço? O laço está enrodilhado, eu preciso tirar as voltas dele. Tirando as voltas do laço, eu vou fazendo a armada. Eu não posso deixar o laço com volta, porque senão depois, a hora que eu for levantar ele, ele vai enrolar. Então eu preciso fazer com que o laço fique bem acomodado. Então eu vou tirando as voltas. Eu procuro treinar sempre com uma armada de 8 metros e 4 rodilhas. Por quê? Porque eu tenho que treinar o que eu vou participar na competição. Não adianta eu ficar treinando em casa aquilo que eu não vou participar. Então eu treino com uma armada grande. No meu caso é uma armada grande. Se for um piá até 11, ele vai treinar com armada de 6 metros, com armada livre, desculpa, e até 14 anos ele vai laçar com 6 metros, e a partir dos 15, quem tiver 15 anos eu aconselho já a treinar com armada grande. Quem não tem ainda manejo de laço ainda, que recém vai começar, pode começar com a armada menor, até pegar o domínio e depois partir para uma armada maior. Mas o início está todo aí. Treina na vaca parada, aperfeiçoa o tiro, depois vai para a vaca mecânica. Mais uma dica importante é a altura, o ponto de equilíbrio da argola. Esse cambão que a gente deixa, a argola tem que estar por cima, ó, livre por cima da armada. E esse comprimento de cambão aqui vai influenciar muito, depende do teu boleio, do jeito que tu vai arremessar o laço. Pode ser mais curto, pode ser mais comprido, mas aí não é uma questão, isso é uma questão mais particular de cada pessoa daí. Para levantar o laço, como é que a gente faz? Isso serve tanto de cima do cavalo como de baixo. Nunca deixa o laço muito esticado, o braço assim, e nem encolhido assim, correto? Quando for levantar o laço, não dá esse tirão seco também. Não dá tirão seco assim, não faz assim para levantar o laço. Como é que levanta o laço? Levanta suave do chão. Quanto mais suave do chão, mais aberto ele vai sair. Ó. Suave do chão. Ó. Agora eu vou fazer uma armada aqui.
Isso aí, pessoal, as dicas valiosas aí do Flávio Mas para os iniciantes, mas as dicas não param. Flávio, qual é o perfil de cavalo para um iniciante no laço? Bom, qual é o tipo de cavalo mais indicado para um iniciante? Eu sempre acho que o iniciante tem que laçar num cavalo manso, calmo e que já saiba fazer o serviço. Hoje, o profissional, para ele ser competitivo, ele tem que estar num cavalo muito parecido com esse. Então, se o profissional precisa, para ser competitivo, um cavalo bom, o iniciante que está iniciando, para ele começar a ser competitivo, ele também precisa de um cavalo bom ou muito melhor ainda. Então, eu acho que o cavalo tem que ser muito bom para quem está iniciando. Calmo, principalmente calmo, porque o que acontece? Quando a pessoa não tem domínio daquilo que ela está fazendo, ela transforma aquilo em nervosismo. E ela passa na hora para o cavalo. E se ela passar na hora para o cavalo, o que vai acontecer? O cavalo vai ficar nervoso e vai atrapalhar, e aí não vai fechar o conjunto. Eu preciso do cavalo calmo para o iniciante. Exatamente assim. Se sair disso aí, não dá certo. O cavalo é 50% do laçador? Eu costumo dizer que para o iniciante ele é 70%. E para o profissional competitivo é 80%. 80%? É. Flávio, e quais são as dicas aí a cavalo para quem vai laçar, para quem está iniciando no laço? Bom, o que eu sempre costumo fazer? Os estribos. Eu não gosto de um estribo muito comprido. Eu tenho que subir nos arrelhos e ficar apoiado nos estribos. Eu tenho que ficar apoiado porque eu vou precisar desse movimento na hora de arremessar o laço. E se eu tiver com os estribos fundos, eu vou perder a força do braço, vou desequilibrar a cintura e vou perder a força do braço. Ou o meu braço vai desequilibrar. Não curto demais, porque aí eu vou vir também para trás, vou perder o controle, né? E tem que ser mais ou menos um comprimento que eu consiga manejar o cavalo sentado ou de pé. Isso é importante, né? Uma dica importante assim para o cavalo de laço: o cavalo que corra calmo, reto e quase sempre na mão esquerda. Por quê? Porque o cavalo, quando ele corre na mão esquerda, ele não te atrapalha na hora de tu abrir. Imagina só um cavalo com pouca habilidade, que 50% dos nossos cavalos que estão nos rodeios hoje são cavalos de pouca habilidade. Vai correndo na mão direita. Aí tu vai atirar o laço, ele tem que fazer todo o movimento de trocar para a mão esquerda. Então ele vai dar um soco no laçador. E aquilo desequilibra. Aquilo ali muitas vezes a pessoa não se dá de conta e acontece que desequilibra, né? Então cada laçador, por exemplo, se eu pegar um cavalo que corre na mão trocada, eu vou tirando a distância e não vou abrir ele. Vou segurar um pouquinho mais. Vou botar a armada para aquele cavalo não desequilibrar meu laço não sair fora do plano que eu quero. Então eu preciso de um cavalo que corra nessa mão. Eu vou jogar uma armada agora para vocês verem que ela vai correr na mão esquerda e pata esquerda. E aí na hora que ela abrir, ela só vai fazer esse movimento com o corpo. Ela não vai me atrapalhar. Então tá, vamos conferir então. Uma empresa sólida, com uma equipe de profissionais qualificados e produtos de alta qualidade. Nós somos as Lojas Frank. Há 20 anos no mercado, ajudando você a construir o seu sonho. Da construção à reforma, do material pesado ao acabamento, nós temos a solução. Quais são as equitações básicas para mim, assim, de um cavalo de laço? Tem que ser um cavalo bem domado. O fator de um cavalo de laço é um cavalo bem domado. Muitas vezes ele não precisa ter tanta doma, mas ele aprende a laçar. Mas o que para quem está iniciando e tem um cavalo novo, ele tem que ter um cavalo bem domado. Porque quais são para mim os fundamentos? O cavalo, quando tu vai na boca, ele tem que parar e vir para trás. Quando tu encosta a perna de um lado, ele tem que ir para o outro. Encosta a rédea do outro, ele tem que ir para o outro. E ele tem que ter equitações básicas, tipo sair da pressão da perna, que é muito importante. Ó, encosta a perna aqui, ó, ele sai. Eu encosto a perna aqui, ela sai para cá. Por que isso? Todos os cavalos que eu entregar treinado de laço vão ter essa equitação. Porque quando eu chegar na boca do brete para laçar, tem que improvisar muitas vezes. Na maior parte das armadas eu vou ter que improvisar.
porque o boi é um ser vivo. E o meu cavalo também. Então eu vou sair, daqui a pouco eu saio no tempo do boi e o boi perde o movimento. Então eu preciso ter o movimento das minhas pernas para controlar meu cavalo. Tanto para parar como para arrancar, para melhorar o meu cavalo. Então, se o meu cavalo entorta para um lado na boca do brete, eu tenho controle com a minha perna e a minha mão não muda aqui nem muda aqui. Então isso é muito importante. São dicas que a gente que lida com doma e treinamento de cavalos dá para o pessoal que está iniciando aí. Fica aí, então as dicas para quem está iniciando no laço, né? As dicas do Flávio, tem muita experiência nesta área, dá aula de laço para iniciantes, até mesmo para laçadores que queiram aperfeiçoar, né, a sua técnica. E Flávio, contatos, quem quiser vir aqui fazer uma visita, até trazer um animal para ser treinado, ou até fazer um treino contigo de laço aí, não tem quais problema. são os contatos? Os contatos pode me chamar direto no WhatsApp, no 999 51 90 16, na área 53 aqui, Canguçu, ou pelo Instagram Flávio Mas, ou no Facebook Flávio Mas. O nosso Terra e Campo está chegando ao final. Fica a dica então para você que é laçador ou que está querendo aprender a laçar, Centro de Treinamento Flávio Mas, que em breve terá curso para iniciantes, para crianças, curso de laço para crianças. Nós voltamos na próxima segunda. Um forte abraço e até lá.